Olá você! Eu sou Vicente Telly. Eu sou Pul Barreto e nós estamos aqui no canal Oficina do Pensamento. Exatamente. O canal que tem por objetivo o despertar da consciência, um estudo filosófico das coisas que nós vivemos no dia a dia e que não nos damos de conta e de repente, como nós não nos damos de conta, não damos a importância, muitas das vezes sofremos aí Exatamente. retaliações pelo próprio universo, pela própria vida. A vida é um jogo, né? É um jogo, você tem um tabuleiro de jogo ali. Se você não jogar, não ficar atento ao jogo e deixar que a vida jogue por você, ela vai jogar e você normalmente perde, né, Vicente? Corre o risco de ser atropelado pela vida, né? Exatamente. A vida quer que você participe, ela quer que você esteja presente, jogando, Exatamente. atuando. E se você deixar para lá, como se não existisse, como se não jogasse, como não participasse, ela, como um rolo compressor, O rolo compressor, você é dominado, é engolido pela vida. engolido, a vida passa. E aí você sofre penalidades. E aí muita gente se pergunta, o que eu fiz? O que eu deixei de fazer? O que sei lá. Geralmente é o que eu fiz, né? O que eu fiz, Geralmente a pessoa fala, o que eu fiz para merecer isso? Olha, talvez o que você não fez. Porque eu tenho observado, Vicente, que a maior parte das vezes que as pessoas sofrem penalidades é por negligência a elas mesmas. Elas mesmas. Aí você acha que o mundo é injusto, que o cara matou alguém, o cara fez uma sacanagem, roubou, se corrompeu. A gente tem vivido muito essa coisa da corrupção, essas coisas todas, né? Sistema político e tal, essa coisa toda. E aí, mas não acontece nada, não acontece nada. Poxa vida, eu estava justamente outro dia pensando nisso. Por que não acontece pessoas que ficam roubando e que ficam matando, até por consequência do próprio roubo, da corrupção? Você deixa as pessoas sem hospital, chega lá todo mundo na fila, o cara morre nos corredores, é culpa da corrupção. Então o que acontece? Por que esses caras não pagam na mesma moeda? Por que nunca são punidos? Nunca são punidos. É verdade. E aí muitas pessoas parece que a vida é injusta com elas. Pensando outro dia nisso. Sei. E aí eu cheguei a uma conclusão de que eu acho que você, quando se negligencia, quando você não pensa em si próprio, quando você deixa de fazer coisas por você próprio, né? Pensar no seu eu e na sua real importância, no seu valor enquanto pessoa, enquanto existência, e se colocar nesse jogo da vida que a gente está falando agora, parece-me que você é mais penalizado. E dá oportunidade para o outro fazer o que quer. Fazer o que quer, exatamente. Isso é muito interessante, porque se você não faz, se você se negligencia e você não se pericia, se vitimizou a vida toda. Então às vezes a vida ela te atropela, ela te dá uma resposta mais incisiva, porque você não agiu. E esse pessoal que está fazendo, ele está agindo. Tá agindo. E está raciocinando, e está bolando uma coisa ou outra, então ele está participando do jogo e quase que não sofre penitência. Ele tem dentro da cabeça dele uma oficina de pensamento. E age. E age. Então, quando você se negligencia, você parece-me que está abdicando do jogo. E a vida E dos seus direitos. Do jogo e dos seus direitos. E a vida te penitencia, né? Penitencia. Quando você se penitencia, você começa a colocar culpa em alguma coisa, em alguém, sabia? Na realidade é o seguinte, quando você se deixa levar por essa penitência e fica se lamentando, né? Se lamentando. E culpando as pessoas, você diz, se eu não conseguir isso... a pessoa, ela nunca se assume, a realidade é essa, a pessoa nunca se assume. Ela sempre diz, eu não consegui isso porque... Naquele dia que eu estava indo lá, eu encontrei fulano que me tirou daquele rumo e não sei o que tem. Sempre culpando alguém. Sempre culpando alguém. Essa é a temática do ser humano, de culpar Então as pessoas. Vamos nos atentar para isso. Vamos ser culpados.
Se a culpa é uma coisa que pesa muito sobre os outros, vamos botar responsabilidade. Vamos ser responsáveis. Entendeu? Vá atrás dos seus objetivos, busque, tome as rédeas da sua vida, porque se você não tomar as rédeas da sua vida, alguém vai tomar por você. E você vai sempre perder. Agora, pô, eu acho o seguinte, que as pessoas, elas já entram no jogo se dando por vencidas. Perdendo. Sinceramente. Ela pensa assim, poxa, será que vai dar certo? Por exemplo, quando eu pensei em vir para o Rio, eu não quis saber se ia dar certo ou se não ia dar certo. Eu quis vir para o Rio. E você tinha, mas eu sabia o que eu queria. Você sabia o que você queria e você estava disposto a pagar um preço. A pagar um preço. E você não se preocupa se vai dar certo ou se não vai dar certo. Tem que dar. Por exemplo, você cai no rio, está morrendo afogado. Você não quer saber de nada, você só quer saber de se salvar. Salvar, então você vai ter que dizer, não sei nadar, vou aprender. Vou fazer alguma coisa para... Agora você fica, se eu for, vai dar errado. Eu não sou de desistir. Sim. Eu não sou de desistir de nada. Quando a gente era criança, eu me lembro que naquelas brincadeiras, não sei se é brincadeira. Não, eu não sou tão antigo assim. Daí do Sul. Eu nunca desistia. Nas brincadeiras. Então eu ficava pensando assim, as brincadeiras, às vezes, elas revelam o teu verdadeiro eu. Sim. Você está entendendo? Como as músicas. As músicas, agora, não sei se você me permite, a gente entrar nas músicas. Existem canções, eu te digo com toda sinceridade, eu acho que a escola me ensinou muito pouco. A escola tradicional. A escola tradicional. A música me ensinou muito mais do que a escola. A escola didática, no caso. A escola didática. Porque com a música eu procurava saber que palavra era aquela. Quando o cara falava uma coisa que eu não entendia, ele falava uma coisa, vamos supor... Porque, só te interrompendo rapidinho, que hoje até não tem quase... Não se valoriza tanto a conotação. Antigamente, ou anteriormente, nem tão antigamente, mas anteriormente... o sentido conotativo fazia você raciocinar. Vou cavalgar por toda a noite, não sei o que. O que é? Ele vai transar com a moça, ele vai fazer vai madeirar, vai carvoaria, mas ele cavalgar por toda a noite, não sei o que, quer dizer, faz uma alusão a coisa do andar a cavalo e tal, né? Exatamente, coisa simples. E aí você tem que pensar, o cara está falando em transar ou ele está falando em andar a cavalo mesmo? Mas você fica com aquilo na cabeça e você fica se questionando. E ao se questionar, você está fazendo o exercício exatamente, de pensar. Exatamente. Você está pondo em ação uma oficina que você tem dentro da cabeça. Né? Sim. Então, mas aí que eu estou te falando, a questão é da ação. O que nós queremos aqui estimular você é agir, porque tudo isso que nós estamos falando é para que a gente tenha uma atitude, uma ação de fazer coisas acontecer. Porque se deixar que as coisas aconteçam por si só, geralmente a gente se dá mal, né? Se você tiver timidez, como isso, eu falo isso porque aconteceu comigo. A timidez, ela pode impedir você de conquistar um espaço que só, como aquela história do cavalo selado, que só passa uma vez, né? Sim. Então aquela oportunidade só passou naquele momento, aí você ficou com medo de dizer sim, ou de dizer não, ou sei lá. Ou dar uma resposta definitiva. Uma resposta definitiva, aí você perdeu a oportunidade. Aquela não aparece mais. Se você tiver que acontecer na vida, você vai acontecer. Mas aquela oportunidade poderia acrescentar mais ainda. E você deixou passar. Você deixou passar. É interessante, por isso que nós estamos falando em ação. E aí, fazendo uma conotação, né? Tem uma historinha das duas rãzinhas, né? Das duas rãzinhas que vinham na fazenda, né? Pulando, e tinha os leiteiros, os vendedores de leite, deixavam os galões, chamado tambo, né? De leite, para os caminhões virem pegar e levar para as cooperativas. Uma espécie de um tonelzinho assim, né, que bota o leite ali e carrega o leite e leva para depois ser industrializado. E as rãzinhas vinham pulando, eu sei que deram um salto assim e caíram dentro do tonelzinho de leite. E aí uma era pessimista e a outra era otimista. A pessimista, nós vamos morrer. E a outra, não vamos morrer, peraí só um pouquinho. Começaram a nadar. Ali, não, vou morrer. A que disse que ia morrer, ela não fez nada, não tomou atitude nenhuma.
E ela foi, não sabia nada também, e morreu. E a outra, não vou morrer. Não. Começou a sapatear, começou a espernear. Ali. O que acontece? Quando você bate no leite, ele vira manteiga, irmão. Manteiga. Ele começa a se solidificar. Como é que é o processo da manteiga? Você bate o leite... Endureceu o leite. Começa a endurecer. Sim. Aí, endureceu o leite e ela pegou impulso e saiu fora. Exatamente. Saiu fora. É o traquejo da vida, é o que você precisa. Você tá, mas tem que ter atitude, tem que agir. A atitude, a ação. A ação. E tem pessoas que ficam orando, rezando, não sei o que e tal, ou meditando demais. Você precisa meditar, mas você precisa meditar para saber qual que é. Esperando a Mega Sena bater na porta? Não pode. Você medita, você pensa, você analisa, você faz tudo, você ora, né? Mas para que você tenha uma abertura de ideia para tomar atitude. Tudo, no final das contas, resulta em tomar uma atitude. Ação. Eu me lembro, o negócio é o seguinte, eu sempre fui um cara de atitude, de ir em frente. Eu tenho até um exemplo que diz que isso é relacionado à atitude, a saber como se movimentar na vida. Sim. A vida você precisa saber como se movimentar. É movimentar. isso que nós estamos falando, né? É isso aí. Tudo foi uma introdução para nós cair no foco, né, da nossa conversa de hoje, que é como a arte pode te ajudar a ter uma melhor ideia, né? Ter abrir a tua mente, expandir a tua consciência, né? Às vezes a pessoa acha que a arte ela não tem essa importância, e ela tem muita importância porque ela relaxa, ela tira um pouco das tensões do dia a dia, da grande verdade da vida, do que às vezes você pensa que, né, você pode estar achando que tem um fardo muito pesado, que está carregando um fardo pesado, e a arte expressada através da música, através da pintura, através da literatura, né, e a arquitetura. São 5 artes principais, né? Música, pintura, arquitetura, literatura e não me lembro qual é a outra, agora me esqueci. Perdoai-me porque pequei. Aí, e aí depois tem as artes secundárias, né? Que aí vem a cena, a encenação e tal. Mas a arte, ela pode, né, Vicente, te dar uma abertura de universo, né? Amplia o teu universo mental. E dependendo do artista, que ele consegue, como se fala, quando canta com a alma ou quando faz com a alma, ou seja, quando faz com sentimento, ele consegue transmitir aquele sentimento e você recebe, você é um receptor, então você recebe aquele sentimento. Aquela energia, aquela... E aquilo, exatamente, isso tudo é uma energia. É uma vibração, que nós somos seres vibráteis. Então você recebe aquilo e aí o teu universo se expande. Ao se expandir o teu universo, você pode entrar na frequência das ideias. Porque ter ideias é entrar numa frequência certa. É como você, por exemplo, discar num telefone para alguém. Eu falo discar com o termo antigo, né? Digitar agora. Digitar. Se você digitar um número errado, você não vai falar comigo, não vai falar com ele, não vai falar com quem você quer. Quando você digita, você está dando a chave de uma frequência. Quando você sintoniza na rádio, que você vai naquela emissora, você vai atingir aquela frequência para você poder escutar a rádio que você deseja, o canal de televisão. Aquilo ali é a chave que te dá acesso àquela frequência, ok? Para você receber aquela vibração. Então, entra no canal da vibração das ideias. E o que efetivamente faz a vida ser maravilhosa, ser fértil, ser abundante, ser próspera, é essa frequência da ideia. Inclusive, é justamente a ideia que vai fazer com que você ilumina a sua mente e você vai ter as atitudes. E uma das coisas que muitas vezes, por exemplo, principalmente no Nordeste, a gente não tinha teatro, não tinha... O teatro que tinha era de circo. Sim. Quando o circo ia na cidade, você tinha aquele teatro que eu me lembro que eu nem sabia de teatro. A primeira vez que eu vi uma peça de teatro foi Coração Materno, na Praça da Saudade, em Santa Inês, um circo. Então eu vi aquela cena, eu chorei e tal, não sei o quê. Mas na realidade não era uma coisa habitual, o teatro, era mais músicas. Você também não tinha televisão. Você ouvia a música e imaginava o cantor, que jeito era o cantor. A primeira vez que eu ouvi Roberto Carlos,
eu fiquei querendo saber de que jeito era o Roberto Carlos. Pela voz, você desenhava o cara. Ah, sim, cara. Você tá entendendo? Até os locutores mesmo, você não conhecia. Você fazia um estilo e tal. E as músicas, elas muitas vezes, elas brindavam a tua consciência com o teu sentimento. Com a tua, você tá entendendo? Elas faziam você querer saber das coisas. A tua cabeça trabalhava mesmo sem você se esforçar. Era uma coisa natural. Natural. E hoje parece que com toda a evolução que nós temos tecnológica, parece que nós estamos regredindo. Por isso que no primeiro vídeo eu falei que estamos entrando na era da imbecilidade, nós estamos nos idiotizando. E até pedir desculpas, e peço novamente desculpas, mas é uma realidade. É verdade. Impressionantemente é uma realidade. Com tudo isso que nós temos de modernidade e de possibilidade de crescimento e de expansão da consciência, nós estamos, parece que, andando para trás, em que não nos damos de conta de coisas simples e passamos por cima de tudo. Aí você fica pensando, mas como é que isso vai, né? O que eu estou falando agora aqui entra na sua casa através de uma onda, através de uma frequência. Como é que isso daqui sai de mim, sai daqui, da minha casa? Nós estamos agora aqui em casa, né? E aí eu vou para o mundo todo. Como é que isso aqui sai? Como é que eu saio daqui e me transporto para o mundo? Através de uma frequência. Através de uma vibração. Frequência boa, né? Mas então tem um canal de frequência. Ok? Verdade. E que, por sua vez, vai entrar no teu ouvido, os teus olhos vão ver, e isso pode te ajudar a pensar, vem cá, não tinha nem me dado de conta disso, não tinha nem sei lá. E o cara está falando uma coisa que eu não tinha pensado. Quando teve o fax, né, o advento, só para fazer um adendo aqui, o advento do fax, que você botava aquele papel ali no telefone, e aquilo saía lá e a pessoa recebia do outro lado, mas como que eu botei esse monte de letrinhas aqui e desenho no papel e o papel saiu lá do outro lado? Caraca, como é que esse papel saiu voando? Hoje o telefone celular, você não tem fio nenhum e aquilo sai e vai lá para o outro lado. Se você ligar, é mais rápido que o teu pensamento. Se você imaginar que vai percorrer aquela distância toda. Por exemplo, liguei para o Japão nesse momento. O cara atende imediatamente lá. Se eu tentar imaginar percorrer todo esse caminho, o meu pensamento não consegue acompanhar a essa velocidade. Não é? É verdade. Então, e como é que isso se transporta? Como é que isso vai? Isso vai no ar assim? Minha voz sai? Eu mando a minha fotografia, como é que ela sai? Então, são coisas que a gente precisa pensar, analisar, para dizer, vem cá, só um pouquinho. Então, frequência, eu tenho frequência, ele tem frequência, são vibrações. Então, para nós atingirmos aquilo que nós queremos, nós precisamos entrar na frequência certa. E muitas vezes a música, a canção, ela é uma frequência que ela exercita essa frequência que você tem. Sim. Ela faz com que você fique receptivo a essa onda. E você comece a pensar coisas boas, coisas interessantes. Porque antigamente, as músicas de antigamente eram músicas que falavam de amor, de tristeza, de tudo, mas não falavam coisas pesadas. E não era direto, né? Não era direto. Você tinha que pensar, tinha que raciocinar. Porque era, como é que se fala, não é paródia, não reflexão. Não, como é que a Bíblia toda é feita em agora esqueci. Em paródia? Não é paródia, não. Parábola. Perdão. Em parábolas. Exatamente. As músicas e as histórias, tudo eram parábolas. Como na Bíblia. São formas mais fáceis de adentrar. E muitas vezes você que constrói, né? Você que constrói. Sim, porque você vai... Deixa você livre para construir Exatamente, a parábola deixa você livre para construir uma história. Uma história. Você não precisa ser fidedigno ao que está sendo dito ali. Exatamente. Tem interpretações. E a música... Ela tem esse poder. Tem esse poder. Mas só que hoje o que eu tenho notado é que a música está entregando, não está deixando você pensar. O cara diz assim, eu sou corno, eu quero lá de volta, e você não tem raciocínio em cima disso, você não pensa. Eu costumo dizer, pô, que até as músicas ruins de antigamente eram boas. Boas. Por exemplo, você pega as músicas que as pessoas chamavam de brega. Poxa, tinha música que só a pegada doméstica eu escutava. Mas era a Beleza da Rosa. Tens a Beleza da Rosa, uma das flores mais... Então era uma música que só falava de coisas bonitas, coisas alto astral, e nego chamava de brega. E comparava com a mulher. Exatamente. Por exemplo, o Odair José, né? A história da música, ele foi na casa num prostíbulo, num cabaré, e se apaixonou por uma mulher.
E aí ele queria tirar aquela mulher dali, né? Então ele construiu uma música, mas ele não falou que eu vou, não sei o quê, fui no puteiro, com poesia, né? Ele fez toda uma volta para dizer que ele queria tirar aquela mulher dali, e aí ela tinha medo que ele podia, de repente, no passar do tempo, não ia jogar na cara dela que ela era daquele lugar, entendeu? Então havia uma conotação, e tu ficava pensando assim, e era brega, hein? E era brega, era dita música brega. Eu vejo assim, eu participei da década de 70 toda, eu conheci quase todos os artistas, convivi com quase todos os artistas, e o que eu percebi, eu cheguei exatamente no momento em que um divisor de águas, em que estava acabando a Jovem Guarda, ainda tinha resquícios da Jovem Guarda, Sim. E estava entrando um outro movimento, que era uma música romântica. A bossa nova ou não? Não, era música romântica, que era tipo Fernando Mendes, era música tipo Zé Ribeiro, Beleza da Rosa. Zé Augusto. E tava assim uma coisa que era meio Jovem Guarda, meio bregão. E depois começou a música internacional a entrar muito... E a música internacional, ela o pop, né? O pop. A música artistas brasileiros que cantavam músicas internacionais. E tinha aquela da dupla Ralph. Christian Ralph, eu acho que era o Christian que cantava. Era o Christian que cantava internacional. Inclusive, logo no início da TV Globo, ele fazia os temas musicais das novelas. Pegaram ele para fazer como se fosse, que era mais barato. Era para fazer músicas. Pagava os direitos da e ele compunha e fazia as canções em inglês. E aí foi a partir daí que começaram a se reunir, fazer uma mesa redonda e dizer, o que a gente vai fazer agora? Vamos criar isso, vamos criar aquilo. Teve esse tempo, que as pessoas, vamos criar isso, vamos criar aquilo. Para dar novos rumos à música. Para dar novos rumos à música e para tornar a música só comércio. Para poder dar dinheiro. Para poder dar dinheiro. Então, a partir daí, passou a deixar de existir a arte. Você está entendendo? Aí começaram a criar MPB, a música de qualidade, a música de não sei o quê, a música isso, a música aquilo, que eu acho para mim que tudo isso é frescura. Mas até então ainda, hoje ela está muito mais, vamos dizer assim, avacalhada, porque até nesse começo aí da música de MPB você tinha a conotação, você tinha a poesia. Mas existiu nesse meio aí da MPB aquelas pessoas que que faziam letras. Porque teve isso. Mais intelectuais? Mas que não dizia nada. Eu me lembro, isso aqui eu estou falando aqui, e se ele assistir, ele vai saber disso. Um certo dia eu estive na casa do Guilherme Arantes. Sim. Fui lá pedir uma música para ele para me gravar. Aí eu entrei, ele tinha um estúdio lá no quintal, tal, aí nós fomos para lá, tal. Aí um dia eu tinha uma música do Guilherme Arantes que era muito sucesso. Aí tirei um dia de Sorocabana, medi cada quilômetro, isso estava aí na sala, ele, estava o filho, a filhinha dele, a esposa e tal. Aí eu falei, Guilherme, vem cá, eu tenho um grilo aqui, cara, porque eu gosto de ouvir a música e procurar saber o que a pessoa está dizendo. O que tu está dizendo nessa música? Tirei um dia de Sorocabana. Aí ele falou assim, nada. Eu disse, pô, mas tu não está dizendo nada. Eu disse, nada. Ele disse, peguei o piano e foi dando certo as palavras, eu fui colocando. Então, isso aí é uma coisa, é um jogo de palavras. Agora, aí passaram a existir aquelas pessoas, os pseudos intelectuais, que diziam que através desse sentimento existe uma flow que nada por cima de um túmulo que para beber, sem falar nada. Uhum. E isso aí para confundir teu pensamento, para você dizer assim, caramba... Aí fica psicodélico demais, né? Eu não estou entendendo nada. Você não estava entendendo nada, mas fingia que estava entendendo. Porque para parecer intelectual. Para parecer intelectual. Entendi. Entendeu? Então aí começou nesse movimento aí, vanguarda, apareceu um monte de cara que pegava o violão e fazia o sol. E aí fazia uma cara de que estava... Fazia uma cara de que... Aí fazia aquele negócio que aí eu dizia assim, cara, esse cara não está dizendo nada, cara. Não está dizendo nada, a música do cara não é nada, e todo mundo aplaudia e tal, porque se não aplaudisse, ninguém ia dizer, esse cara é burro. Burro. Então é a mesma coisa que dá zero para ele. É a mesma coisa que o cara dizer que acreditava em Deus. Nesse tempo aí, rolou esse brega, papo aí. O cara falando em Deus, tal. Você tá entendendo? Então, começaram a criar essa coisa aí, foi aí que rolou o papo. Isso é a década de 80 já? A década de 70 para 80, 80, já indo para 80.
Aí foi aí que passou a existir essa coisa de a música de qualidade e a música de... Eu acho que a música de qualidade é aquela música que te toca. A música que te toca, você não vê defeito nessa música. Por quê? Porque ela entra em sintonia com o teu coração. Mas vem cá, e se a tua qualidade de pensamento decaiu, a música não pode te tocar? Pois é. Porque tem isso também, nós temos que analisar, porque se por acaso você, como nós estamos na fase de imbecilização, né, de idiotização, o sarrafo ficou mais embaixo. A música me toca já numa frequência mais baixa. Então, talvez ela seja de má qualidade, mas está tocando porque você também está exigindo menos. Exatamente. Tem essa coisa também para a gente ponderar, né? Porque não é só culpar o cara que está fazendo, que não sei o quê, mas de repente pode ser que eu que estou escutando, eu não estou sendo exigente o suficiente para quem considere aquela música a minha altura. A tua altura, com mais qualidade. Se o cara está falando, por exemplo, hoje nós temos assim o funk é muito atingido nessa coisa Tá muito presente. muito leviano, né? Muito leviano, que fala muita porcaria e direto, né? E não tem poesia. E é muito agressivo e tal. Eu acho um ritmo muito bonito, acho uma batida que ela emociona, só que... Tinha que ter alguma coisa, né? O poder da palavra, né? Da letra, que eu tô vendo que está se esvaindo ainda. Isso é a manifestação da periferia. Pô, então a periferia tá ruim. Vamos dar um negócio melhor para a periferia, pensar melhor. A ideia é essa, porque se você falar só o palavrão e chão, palavrão e chão e não sei o que, tá muito vazio. Aí você não vai aprender a votar, você não vai aprender, você vai se conformar com qualquer coisa, você vai na fila do hospital, do posto de saúde, tá lotado, você, tá lotado, fazer o quê? Você não luta, você não reivindica, então fica muito em baixa, entendeu? A própria autoestima fica baixa. Então eu acho que, por exemplo, o funk, né, tem um ritmo maravilhoso, eu acho que o ritmo do funk é maravilhoso, eu acho, a batida me comove, mas eu me decepciono com a letra. Quando, né, sacanagem, bota aqui, é que o funk americano é sensacional. Né? Mas também não sei o que eles estão falando, né, mas eu estou referindo aqui do nosso. Porque como eu não sei inglês, eu não sei o que eles estão falando, chegando a minha mãe, eu estou achando, legal, mas a melodia é muito bacana. Então isso é interessante, para defender a nossa arte aqui, né? Então eu acho que o funk é legal, já o hip hop, né? O hip hop não é o hip hop, né? É legal. É legal, tem muita poesia. Só que eu acho que há muito lamento, né? Há muito lamento, fica muita revolta e tal. O cara reflete, ok, tudo bem, mas tem poesia, tem. O funk é que está se deixando vulgarizar. Então todas as formas de arte, a pintura, a literatura, a arquitetura, a música. Em todos os segmentos, né? Tem que a ser escultura, tinha esquecido da escultura, que a escultura também. Porque muitas vezes, viu, é muito essa coisa de, eu estou batendo muito nessa tecla de, essa música não está com nada, tal, não sei o quê. Rapaz, mas o sentimento, por exemplo, o Chico Buarque, o sentimento dele... a capacidade, o que ele estudou, ele escreve o sentimento dele de uma forma. O Valdir Soriano, a cultura dele é outra, ele escreve de outra forma. O Baltazar, o Bartol Galeno, tal. Você está entendendo? Então, cada um, isso não diminui ninguém, não. Não, mas aí diversifica os públicos. Diversifica os públicos. Porque nem todo mundo vai gostar daquilo ali. Mas é só isso. Exatamente, mas isso não quer dizer que... Agora, vamos dizer assim, porque as pessoas rotulam, não sei o quê, mas a questão do rotular, eu acho que depende muito de quem recebe isso. Eu me lembro que uma vez eu estive na casa de uma pessoa... Um artista? Não, na casa de uma mulher. Aí, resultado, isso aí foi real, cara. Aí a gente batendo papo e tal, rolando aquele vinhozinho e tal. Preparação para coisas mais profundas? Preparação para coisas mais profundas. Eu me lembro... O Vicentinho estraçalhando corações! Eu me lembro que nessa época, o Roberto tinha lançado aquele disco que tem Abandono. Aí eu ouvi aquele disco lá, e ela tinha comprado, nessa mesma época, saiu o disco do Chico Buarque, Vai Passar. Entendeu? Aquela música Vai Passar. Que era pro carnaval, né? Aí que tinha nesse disco tinha uma música dentro do meu... Hoje tem uma pedra no meu peito, eu exijo direito, tal, não sei o quê. Aí sei que
eu olhei a discoteca e vi esse disco do Roberto Carlos. Eu falei, pô, bota esse disco aqui. Ele disse, não, isso é brega. Isso é brega. Eu digo, mas não está aqui? Ele disse, não, mas esse disco é da empregada. Então, eu descobri que muitas vezes, antigamente, olha, muita gente aí vai lembrar disso. E as empregadas eram melhores. E olha, e todo mundo que era da MPB chamava o Roberto Carlos de brega. Hoje, todo mundo se rendeu. Rei. Todo mundo se rendeu. Todo mundo, todos eles, toda a MPB chamava Roberto Carlos de brega. E isso aí tá aí, pode procurar documento aí que encontra. E hoje em dia, você está entendendo? O Roberto Carlos continua sendo o Roberto Carlos, e esses que chamavam o Roberto Carlos de brega, nem ouvidos são. Você está entendendo? Então, desapareceram. Por exemplo, vai passar, isso aí passa. A música romântica não passa. Por quê? Porque você sempre vai se apaixonar, você vai sempre sentir saudade, você vai sempre ficar triste, e num momento desse aí, não é o frevo que tu vai botar para ouvir, não. Não, o frevo quando é uma festa, quando é uma euforia. Vai ouvir Nubia Lafayette, Roberto Carlos, Paulo Sérgio, quem são esses? Tom Jobim. Quem são esses? Pois é, cara. Ninguém sabe mais, não. Inclusive a MPB, tem uma área da MPB que são músicas assim, mais melancólicas do que as músicas bregas. Eu acho que o brega é alegre. O brega é uma música triste e alegre. Sim. Que você bebe, querendo cabaré e tal. E eu nunca vi pra disfarçar a dor, né? Eu nunca vi um cantor brega viado, cara. Ah, é? Nós não podemos falar desse assunto. Não podemos falar desse assunto. Sei lá, de repente estava escondido. Não, veja bem. Os bregueiros, todos, isso aí você pode. Os bregueiros, eles adoram cabaré. Que não é o caso da MPB. Sim. Você tá entendendo? Não é o caso da MPB. O brega, bicho, ele gosta de cabaré, gosta de ter uma porrada de mulher, ficar lá, tal, bebendo, abraçando, tal. E é uma coisa do brega, do bregueiro. Sim. É uma coisa que eu não vejo na MPB. A MPB é mais aquela coisa de... mais intelectual, digamos assim. Intelectual e só pensamento. O brega não, ele gosta de mulher. Extrapola o sentimento. Extrapola, canta, bebe, pega uma mulher aqui, outra ali, e as mulheres todas ficam amigas. Aí de repente pega uma que não é, chega lá, bota a mão aí. Eles são radicais, sabia? Esses curtidores de brega mesmo, eles são radicais. Chega lá, bota a mão, a moça tá usando tampax e deixa um pedação pra fora, né? Agora aqui, a gente não está falando de preconceito, não, nada. Não. Estamos falando simplesmente que a música, dependendo do momento, a música, você está num momento e uma música que às vezes para você não tem nada a ver, ela toca e te toca. Sim. Então essa música é a música de qualidade naquele momento. Sim. Você está entendendo? Eu acho que eu vejo por aí. O que nós queremos dizer com tudo isso? É que a gente pode usar esses canais de frequência para nós expandirmos a nossa consciência, para que nós tenhamos possibilidade de ter um amadurecimento, um conhecimento, porque na vida o que nos leva a ter a expansão da consciência é ter entendimento. Aí tem pessoas que não têm alcance de entender, porque desde a base, desde a própria música que escuta e tal, é muito direto, entrega o jogo muito... né? Eu amo ela me ama, não sei o que, tá só um pouquinho. Tem toda uma volta que o compositor pode fazer para fazer com que o público pense, né? Eu via muito mais interesse nisso anteriormente. Eu acho que os compositores se preocupavam muito mais em fazer com que as pessoas pensassem. Hoje em dia está muito direto. Eu peguei ela pegou não sei o que, vem cá, toma aqui. Procurar ouvir as coisas, procurar pesquisar. Pesquise. Se você pesquisar a arte em geral, você vai ver coisas interessantíssimas. Olha, eu já sabe o que eu já fiz? Eu já peguei música de Paulo Sérgio. Eu sou maluco. Eu peguei uma música de Paulo Sérgio e cantei diferente, dizendo que era de Caetano Veloso, e o cara falou, caramba, pô, esse cara é um gênio. Eu digo, não, é do Paulo Sérgio. Sim. Paulo Sérgio? Música do Fernando Mendes. Que sabe que tem uma letra bonita. Só troca o arranjo. Aí você diz que é do cara. Pô, deixa. Então quer dizer que não tem valor porque é do cara? Só tem valor porque é do outro lá? Sim, porque
Criou mais fama, né? Criou mais fama. Isso acontece, mas a gente não entra nesse âmago aí, né? Porque a música é um livro, né? A arte é um livro. É um livro, né? Que você tem que aprender a saber ler. Sim. Porque ali é mais fácil você ler, sabe por quê? Porque o livro você às vezes tem preguiça de ler. A música não, ela está vindo com uma... Ela está trazendo, ela está vindo numa nave. A literatura vem de carona com a melodia. Com a melodia, pois é, aquela nave bonita, colorida, está trazendo uma letra, trazendo uma história. Está trazendo uma mensagem para você. Uma mensagem, e você tem que, pô, que legal. Mas é disso que eu estou falando. Você está entendendo, então? O que eu sou contra é aquela coisa muito direta. Me traz um copo d'água que eu quero beber, não sei o que, só um pouquinho. Você pode manifestar a sede e pedir um copo d'água de uma outra forma. A conotação te faz pensar e te faz em caminhos. Que você precisa de caminhos, quando se abrem caminhos, né? Que exercita o teu pensar. Que hoje nós estamos com muita preguiça de pensar. E eu volto a dizer o que a gente falou no primeiro vídeo, que o trabalho mais difícil é justamente pensar. As pessoas têm preguiça de pensar. O que faz o atrativo da música é a melodia, né? A melodia, exato. Tem, pela melodia, e tem também, ritmo. Depende, tem melodia que ela é tão forte, ela toca tanto você que você não para ver a letra. Sim. E tem letra que toca tanto você que você não para ver a melodia. Pouco importa a melodia. Tem melodia que ela diz muito. E você não se preocupa em saber o que ela está dizendo. E tem letra que diz muito. Porque essa vibração sonora é que nos toca a alma, né? Exatamente. A vibração sonora é que nos toca. Inclusive, tem a musicoterapia. Há milhares de anos atrás, os reis se tratavam com música, né? O cara tocava o violino naquelas frequências e eles tinham... Mas aqui era de uns tempos para cá que as pessoas começaram a levar a sério. Inclusive você, por exemplo, quando vai fazer uma sessão de hipnoterapia, por exemplo, certo. A utilização da música clássica, tem alguns músicos clássicos exatamente para isso aí, né? Que atingem mais o teu subconsciente do que outros, né? Então aquela frequência de melodia. Então, para nós não nos alongarmos mais, que já faz um certo tempo que nós estamos aqui. Só para fechar, você sabia que a música do Reginaldo Rossi... sim. Eu vou te dar uma dica aqui. Isso aí eu fiz. Isso é exemplo. E qualquer um aí que quiser fazer, pode fazer. Que vai ver que eu estou certo. Um certo dia eu estava no estúdio e o cara estava gravando uma música do Garçom do Reginaldo Rossi. Sim. E normalmente o violino, a música está tocando e o violino está tocando outra coisa. O violino está fazendo viagem, está passeando. Sim, ele está fazendo, outra harmonia. Uma outra harmonia, fazendo outras coisas. Aí eu fiquei assim, como eu sou muito curioso, aí eu disse assim, era o Peninha, o técnico. Eu disse, Peninha, tira a bateria. Aí ele tirou. Eu disse, agora tira os violões. Ele tirou. Aí fui mandando ele tirar tudo. Eu digo, deixa só os violinos e os cellos. Virou uma música de Vivaldi. Sabia? Você faça isso. Você vai ouvir uma música, se botar para você ouvir, você vai ouvir como se fosse uma música de Vivaldi, aquele... Sim. Aí eu fiquei assim, eu digo, tá vendo aí, ó? O objetivo do nosso estudo aqui é justamente para que você abra sua mente, o despertar da consciência, não tem religião, não tem política, não tem paixões, nem discriminação, nem absolutamente nada. A nossa meta aqui, o nosso objetivo é filosofar, para que a gente pense junto, e a gente quer a sua participação, que é mais importante disso tudo, né? Certo. Senão fica dois caras falando aqui, não tem... Não é verdade. E aí só nos resta agora agradecer a tua presença, né? Agradecer, obrigado, e continue se inscrevendo, assistindo, comentando. Muito obrigado. Tchau. Um beijo para você.